Boa noite! Agora foi alto até demais, né? Para quem quase deu uma cochilada, acordou. Deus abençoe você nesse programa 30 semanas. 2 de 30, diga 2 de 30! E é uma alegria imensurável. É uma alegria imensurável ver pessoas olhando para dentro de si mesma e dizendo: eu quero mais. Tem algo a mais para a minha vida. Então você veio buscar algo a mais para a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedir àquele que é o autor da nossa vida, para ter liberdade aqui, para trazer no nosso coração verdades que só Deus pode estabelecer. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem uma mesa preparada, um banquete. E o Senhor prepara um banquete e fala para a gente sair, anunciar e chamar os seus filhos para virem desfrutar desse banquete. E nessa noite hoje, Deus, todas essas pessoas reunidas aqui disseram sim e vieram receber aquilo que o Senhor preparou para a vida de cada uma. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, que nenhuma distração, nenhum aborrecimento, nenhuma inquietação venha roubar a semente que o Senhor quer trazer para cada vida. Quando vamos para a Tua presença, saímos, Deus, diferente da forma que estávamos, porque o Senhor é um Deus que derrama riqueza, o Senhor é um Deus que ama nos abençoar. Então queremos orar e dizer: bem-vindo aqui, Espírito Santo, porque o 30 semanas se trata de aprendermos a entregarmos a nossa vida em Tuas mãos, a obra-prima na mão do Criador, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e possamos avançar nessa vida provando tudo que o Senhor tem. Então derrama aquilo que o Senhor tem sobre cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Muito bem, nós estamos na lição 2, no segundo encontro de 30. Então, quando você sair daqui hoje, vão faltar quantos? 28. Eu vou pedir para a equipe do 30 fazer um sinal para mim quando faltar 10 minutos, combinado? Para eu não me distrair com a hora, porque tem muita coisa ainda para acontecer hoje. Levanta a mão quem está aqui pela primeira vez, quem não veio semana passada. Tem um grupo grande e você está de parabéns, porque você perdeu o primeiro encontro, mas você não desanimou, você pensou assim. Você não pensou: perdi o primeiro encontro. Você pensou: só perdi o primeiro encontro, mas eu ainda tenho todo o programa para desfrutar. E hoje você vai entender. Você vai ser levado a tomar a primeira decisão, a decisão 1 do 30 semanas. E tudo que é 1 é muito importante, não é assim? Então, a gente vai começar pela decisão admitir. Repita: admitir. Não se preocupa se você não adquiriu ainda a sua apostila. A gente teve que, graças a Deus, pedir uma nova remessa. Está a caminho, está quase chegando. Na hora que for para responder as perguntas, você deve ter algum papel aí, alguma caneta ou seu celular. Aí você responde quando chegar a apostila, você passa limpo. Então não deixe isso roubar a sua alegria. Combinado? Combinado? Combinado. Então eu quero dizer para você que hoje à noite algo está acontecendo para toda a sua vida, porque é muito importante. Quando nós entendemos que tudo começa com as nossas decisões, vir para o 30 semana significa parar e olhar para si mesmo. E eu não sei quantos de vocês têm vivido olhando para si mesmo, porque às vezes olhar para o outro é mais fácil. Às vezes, olhar a situação vulnerável que o outro enfrenta é mais fácil do que olhar para dentro de nós mesmos. Então, nesse programa, você vai aprender a ter um relacionamento saudável com Deus, diga com Deus, consigo mesmo e com o outro. E eu quero dizer para você que nessa ordem, hoje nós vamos ver: admito que preciso restaurar meus relacionamentos. E alguns podem, no início do programa, pensar: como assim? Como assim restaurar meus relacionamentos?
Eu me converti criança, quem está aqui há mais tempo já ouviu meu testemunho, com 7 anos de idade. E eu falo que até os 35 anos de idade eu pensei, tudo na minha vida é restaurado. Eu pensava, todos os problemas que eu vivi na infância, eu já tinha restaurado em Jesus. Mas eu quero dizer para você que é um processo. É um processo, Deus não revela tudo ao mesmo tempo. Por isso que você está sendo convidado para nessa altura do campeonato da sua vida, quando você às vezes pensa que não tem tanta coisa assim, você vai descobrir que tem. Porque Deus nos leva a lugares mais altos. Então, até os 35 anos de idade, eu pensei, está tudo certo, está tudo certo. Jesus já fez na minha vida tanta coisa. E realmente Ele tinha feito. Mas dali para frente, eu iniciei uma nova jornada. Uma jornada que eu tive que enfrentar e enxergar coisas no meu coração que só Deus sabia e nem eu mesmo. Então, diga para Deus agora aí no seu lugar em silêncio, fala, Deus, eu quero enxergar coisas no meu coração que o Senhor enxerga. Eu quero elevar o meu coração de forma a conectá-lo com o seu. E para isso, para eu admitir algo, eu tenho que enxergar. E tudo começa na presença de Deus. Na presença de Deus é onde o reconhecimento vai nos impulsionar para frente. Então, tudo começa admitindo que nós precisamos resolver os nossos problemas de relacionamento. Tem um versículo que diz assim no Salmo 139, versículo 23... Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Durante essa jornada, você vai pedir para Deus sondar o seu coração. Você está sendo convidado por 30 semanas a tirar o olho do outro. Tira o olho do seu marido atual ou do seu ex, da sua esposa atual ou da sua ex, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, porque chegou a hora de olhar para você, porque você importa, porque Deus se importa com o seu coração. E a gente, para ter qualquer transformação e cura no nosso coração, é preciso ir para a presença do Criador, porque nele nós temos a receita pela qual fomos criados e programados para termos vida plena. Olha que linda essa árvore aqui. Vocês, não sei quem veio semana passada, mas aqui são os problemas que os nossos olhos enxergam. Julgamento, compulsão, orgulho, procrastinação, medo, mágoa, ansiedade, luto, ira, enfim, uma infinidade. Mas o ser humano é mais complexo do que aparece e também mais simples do que aparece. A raiz, onde está a raiz? A pessoa pensa, é porque eu me sinto rejeitado. E aí, quando eu me sinto rejeitado, eu bloqueio, eu travo. E eu busco compensações na bebida, compensações na aprovação, compensações na comida, compensações nos relacionamentos e na aceitação pessoal. Mas a compensação não é o problema. Diga, a compensação não é o problema. Porque o problema, ele é profundo. Ele está lá na raiz. E ele é chamado de orfandade. Aí você vai pensar, mas eu tenho pai, eu tenho mãe. Ou você pode pensar, não, mas Deus é o meu pai. Mas existe algo que precisa ser mantido. Mantido, que é o relacionamento. Diga, relacionamento. É o filho entender o nível de relacionamento que Deus espera que ele tenha. E quando a gente entende o que Deus, nosso Pai, significa na nossa vida, o sentimento de não pertencimento, de inadequação, de falta de propósito, de frustração, ele muda completamente, porque a gente entra numa esfera de viver aquilo que a gente prega, de viver aquilo que a gente diz que acredita, que é saber que existe um Deus que se importa conosco e que tem uma vida plena para mim e para você, amém?
Então, a gente sai de um lugar onde nós estamos desprogramados, onde a gente se desprograma, e o resultado da gente se desprogramar é o que aparece, é o que as pessoas enxergam, e a gente entra num lugar seguro, na presença de Deus. Diga, na presença de Deus. Precisamos conhecer esse lugar. Esse é o lugar onde nós vamos ser realinhados. Esse é o lugar onde nós não vamos nos perder. Esse é o lugar onde eu e você não vamos andar em círculos. Então hoje, quando nós estamos aqui para darmos o primeiro passo e dizendo, Deus, sonda o meu coração, porque tem coisas que só Deus mostrando, sonda-me e diz se há em mim algum caminho mau. Você entrou num nível de relacionamento com o Pai que você não pode ter com ninguém aqui na terra. O problema é que às vezes a gente bagunça as coisas. A gente quer ter esse nível de relacionamento com o filho, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com os amigos. Querem que eles olhem para a gente e vejam se está tudo bem. E aí eles não olham e a pessoa vai para o buraco. O relacionamento que nós precisamos restaurar, consertar, arrumar, organizar e restaurar é com o Pai em primeiro lugar. Amém? Só na presença do Pai é que nós podemos ser reabastecidos. Depois que a gente aprende o caminho da cura, o poder da cura na nossa vida não pode ser entregue na mão de pessoas. Se você colocou o poder da cura do seu coração, do seu propósito de vida, na mão de pessoas, você está na maior das furadas do que diz respeito a relacionamentos saudáveis. Porque o primeiro relacionamento saudável que nos sustenta é com o Pai que nos deu o fôlego da vida. É com o Pai que trouxe a existência. Então, o primeiro relacionamento é com o Pai. E algumas pessoas têm até dificuldade de olhar para Deus como Pai. Viveram uma história de vida em que a mente foi programada para o Pai ser algo distante. Importante, valioso, mas distante. A gente está aqui para dizer que a primeira coisa é um relacionamento de intimidade com esse Pai. Chega de andar querendo resolver os problemas sozinho. Diga, eu preciso de ajuda. A ajuda de Deus, a ajuda do outro e a minha própria ajuda. Então a gente começa se prostrando diante de Deus. Depois a gente vai encontrando a cura e a gente descobre que nós não somos autossuficientes. A autossuficiência é um deserto árido que vai minando a saúde emocional das pessoas, porque elas vão acreditando numa mentira que elas podem conseguir sozinha todas as coisas, mas Deus nos criou para viver assim. Olha em volta, olha que lindo, olha gente, vira o pescoço para lá, para cá, olha que lindo, a gente entra aqui, qual que é a primeira sensação? Eu sou normal. Não ia ser esquisito você ser convidado para um programa de 30 semanas e chegar aqui só ter você? Quem achar esquisito? Ia falar, e esse negócio é gato por lebre. Tá errado esse negócio aí, vir numa furada. Só eu que acreditei, gente. Já são anos, são testemunhos. E detalhe, eu vou perguntar para a equipe, tem uma equipe enorme lá atrás. Abana com a mão aqui, quem já está há mais de um ano e fazendo o programa. Olha lá, ó. Agora eu vou perguntar, pode abaixar a mão. Quem todo ano repete esse programa e recebe uma cura na sua vida? Porque Deus é vivo, diga, Deus é vivo. O filho não pode chegar na presença do Pai e sair morto. O filho não chega na presença do Pai e sai com as suas mãos secas e vazias, porque na presença de Deus somos reabastecidos. Então, tudo começa com Deus. Não tente mais resolver alguns problemas sozinhos. E você vai ter que lembrar disso, porque são 30 semanas. Então, não desista. São 30 semanas. Pede para alguém andar com você. Pede para alguém cobrar você. Inclusive, aqui no programa tem um parceiro de prestação de contas. Que vai ser alguém que vai estar ali
perguntando como que você está. Como que você está no programa? Não desista. E vai ter o confidente, vai ter muito mais outras coisas. A clareza desse programa é que você vai aprender a receber o amor que te deixa satisfeito no seu relacionamento com Deus. Depois que a gente escuta isso, a gente entende uma coisa. Tem uma estrada maior do que eu pensava para andar com o Pai. Quem concorda? Quem concorda que tem mais para provar da presença desse Criador? E aí vem a segunda, não é? A segunda coisa que você tem que admitir é que você não só precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, mas com o outro. E tem pessoas dando cabeçada porque inverte as coisas. Nós não podemos inverter as coisas. Porque se eu não me abasteço, se eu não tenho um pai para onde eu corro, se eu não tenho um pai que me sustenta, se eu não sei quem eu sou, as pessoas vão me destruir. Eu já contei algumas vezes de uma amiga minha que uma vez ela bateu com um carro e o homem desceu, e o que bateu nela e falou assim, desgraçada. E ela ficou de cama 1 semana. Depois ela foi tendo um relacionamento com o pai no decorrer da vida dela. E passou anos, ela teve outra batida. E quando o homem desceu do carro, olha só, gente, e falou, desgraçada. Na mesma hora ela pensou, nem sou. Ela descobriu quem ela era. Ela tirou da mão do outro o poder de desestabilizá-la. Hoje é o dia de você devolver nas mãos do Criador o poder de controlar a sua vida, de curar as suas feridas, de dar rumo e direção para você. Quem está junto, diga eu. Para vocês terem uma ideia. Todo tempo nós enfrentamos situações que vêm nos ferir. Todo tempo é dia de lembrarmos quem nós somos. E eu quero aproveitar e falar para quem é pai, quem é mãe aqui. Não deixe o vitimismo tomar conta do seu coração. Às vezes a pessoa sofre num divórcio, sofre num abandono, e ela fica ali se preocupando em dar comida para o filho, em sustentar, em pagar a conta, em trazer para a igreja, mas perde a conexão com o coração. Então quero dizer para você, não perca a conexão no coração com o seu filho, não perca a conexão do coração com aqueles que Deus colocou próximo a você. Mas eu também quero dizer para você que vai ser um caminho árido se você não se abastecer naquele que é a fonte todo o tempo da sua vida. Tem uma pergunta aqui na sua apostila. Mas antes eu vou pedir para colocar o versículo. Coloca o versículo do Salmo 32, do 1 ao 5, por favor, para a gente ler junto. Obrigada. O versículo para a gente ler junto. Esse versículo aqui. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Enquanto eu não tinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que profundo,
Esse é um texto que ele nos mostra um caminho de relacionamento. Esse é um texto que ensina o nosso relacionamento com o Pai. Quando ele é quebrado, quando algo externo vem sobre a nossa vida, atinge o nosso coração e a gente não resolve. As pessoas às vezes acham que o pecado ele age só nas emoções, mas não, ele age também conforme ele fica ali apodrecendo dentro de nós sem um realinhamento. Ele age inclusive na saúde física. Então aqui tem o caminho do relacionamento com o Pai. Como é quando se desvia e como é quando se aproxima. É algo profundo. Eu quero ler para vocês um depoimento. Esse depoimento ele foi escrito por um filho de pais divorciados. Na verdade, não foi um depoimento, ele escreveu um poema. E foi um filho que teve o pai ausente na sua vida, um homem, e teve a sua mãe presente, e teve a sua mãe que fez de tudo para criá-lo na ausência do pai. Mas esse poema, ele reflete um coração que passou uma vida inteira deixando aquele coração na mão da sua mãe. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão. O nosso coração, ele é para ser entregue apenas a quem sabe cuidá-lo com perfeição. Uma entrega 100% de coração e de alma a gente faz para o nosso Pai. É algo profundo. E quando eu li esse poema, eu pensei, meu Deus, como é forte quando os relacionamentos com Deus não são ajustados, como isso vai refletir no relacionamento com o outro. E digo para vocês, você pode falhar com o relacionamento com quem você ama, você pode falhar no relacionamento com quem você mais ama nessa vida. Então, a ordem não pode ser invertida. A primeira ordem é: eu preciso estar conectada ao meu Criador, com a minha mente alinhada, com a minha expectativa correta, senão eu vou falhar com o outro, mesmo que eu entregue a minha vida. Então, eu quero que vocês escutem esse poema desse filho, quando ele virou adulto. Uma mãe que fez tudo o que ela podia. E o poema tem um título falso. Eu tive a oportunidade de conversar com o autor e ele colocou um título para parecer que era algo político, mas ele confessou que era o relacionamento dele com a mãe. E o título é Cidadania Vira-Lata. Você agride, humilha, pisa na minha verdade, defeca sobre o meu brio, trata-me com piedade enquanto preciso de colo, carinho, elogio e atenção de brincar com você, rolar pelo tapete no lugar do poodle, mas você sempre fria, volta a insinuar que devo ficar satisfeito, agradecido por você me criar, assim preso na coleira, como um cachorro leproso que precisa só de ração, vive cobrando que eu abane o rabinho, enquanto eu urino de medo encolhido. Adestro, sem latir ou rosnar, engulo minhas mágoas, uivo sozinho em um canto, com medo de ser visto como um vira-lata infiel, levado pela carrocinha. Talvez fosse melhor arrebentar a corrente, rosnar, morder, dilacerar, fugir como um pitbull raivoso, sem dono, sem destino, relutante pela vida. A gente sabe que um poeta, quando escreve, coloca muito da sua alma. Como é perigoso um relacionamento não restaurado. Você vai admitir hoje que você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus, para você não ser aquele que fere o coração de quem você mais ama, às vezes o próprio filho. Para você não ser aquele que fere o coração todos os dias de alguém da sua família, porque o lugar de conserto de coração é na presença de Deus, porque só quem tem um coração saudável
cheio da presença do Pai, é capaz de enfrentar a dor da frustração no relacionamento com o outro, sem culpar o outro pela sua própria desgraça. Faz sentido? É forte e é profundo. Todas as vezes que eu leio esse poema, ele foi publicado num livro, todas as vezes que eu leio esse poema, vem lágrimas no meu coração, vem lágrimas nos meus olhos, e eu falo, Deus, eu não quero jamais culpar o outro por causa daquilo que eu não arrumei. Bote a mão no seu coração agora. Bote a mão no seu coração e diga, Deus, é responsabilidade minha arrumar o meu coração, arrumar a minha mente, arrumar as minhas emoções. E eu tenho tudo na sua presença. E dessa forma, sabendo quem eu sou, para onde vou, meu propósito de vida, eu vou ter condições de me relacionar de maneira saudável comigo mesmo e com o outro. Eu não sei quem são os outros, mas feche os seus olhos agora. Peça, Espírito Santo, traz para mim quem são os outros. Ele vai ter esse programa inteiro para trazer no seu coração. Quem são os outros que você se moveu no engano e responsabilizou por muito tempo por causa das suas falhas. E andou como um andarilho com seu coração quebrado, partido e ferido. Sendo que Deus está dizendo para você, vamos juntos num programa onde você vai descobrir quem você é. E o seu coração, seus traumas, suas feridas, seus maus hábitos, suas dores, na minha presença serão curados. Na minha presença serão curados. Você tem algum tipo de relacionamento, de problema de relacionamento com Deus, com você e com os outros? Pense agora. O que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais? Eu vou mudar essa pergunta. O que te impediu até aqui? Porque em nome de Jesus, a partir de hoje, não vai impedir mais. Foi a vergonha? Foi a dor? Foi achar que não era importante? Foi a morte daquele que te feriu? Foi pensar que não há perdão? Foi pensar que a dor foi forte demais? Pensar que admitir não vai resolver o problema? Foi o medo? Qual foi? Qual foi? Qual é a desculpa? O que você tem acreditado até hoje? Diga a Deus, eu não quero mais. Deus tem ainda um período de vida para cada um de nós aqui. Chega de cuidar de todo mundo sem cuidar de si mesmo. E só na presença daquele que nos criou é que podemos nos consertar, nos arrumar e aprendermos a relacionar com as pessoas. E hoje eu quero que você diga não para algumas desculpas. Nós estamos caminhando já para o fim desse passo. E as desculpas, pode ficar com os seus olhos fechados. E você vai ouvir aqui algumas desculpas e vai ver se você se identifica e diga, chega, acabou. Uma das desculpas para negar a sua fraqueza na área de relacionamentos pode ser, vamos parar de falar nisso. É melhor mudar de assunto. E se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo vai se encarregar de resolver. É melhor fingir que nada aconteceu e tudo vai ficar bem. Eu não sou tão errado assim. Eu não tenho essa atitude para esquecer tudo isso. Ou eu me casei apenas 2 vezes, mas conheço gente que já se casou 4. Muita gente se comporta pior do que eu. Você não conhece as outras pessoas. Ou, se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria assim, porque você me provoca. Faça assim. Mas você já notou que também você me trata da mesma maneira, que eu estou só reagindo ao seu maltrato? Eu não sei qual é a sua desculpa, mas a partir de hoje, admita que você precisa de um novo relacionamento com o Pai. Admita que você precisa olhar para você com os olhos divinos, como Deus te vê. E admita que você foi resgatado das trevas para a luz para se tornar um filho. E há uma vida plena não só para a eternidade esperando por você, mas nessa vida também há um lugar. E hoje, a pergunta que eu quero deixar para você aqui é: o que atrapalha os seus relacionamentos?
Essa pergunta você vai responder hoje, mas você vai responder de novo daqui a 28 semanas. Daqui a 28 semanas, com seus olhos fechados agora. Eu vou convidar você a tomar a primeira decisão e o sinal, você vai, ninguém está olhando para você, só eu mesmo aqui. Você vai com seus olhos fechados. Quando eu terminar a pergunta, você vai estender a sua mão, tomando a sua primeira decisão. Então eu vou perguntar para você, quem deseja nesse momento admitir diante de Deus, para essa caminhada de vida, de restauração, admitir que precisa restaurar seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o outro. Levante a sua mão, tomando essa decisão. Tomando essa decisão, o primeiro passo, a primeira decisão do 30 semanas, a primeira decisão. Você vai admitir, depois você vai confiar, depois você vai entregar, depois você vai depender, depois você vai obedecer, confessar, reparar e compartilhar. Deus abençoe a sua vida nessa jornada. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu vejo algo tão milagroso acontecendo enquanto Satanás está lá fora. E muitas vezes falando no coração de pessoas que estão aqui dentro, tentando fazê-las se sentir um lixo, tentando fazê-las que para elas não dá certo, tentando contar mentiras. Essas pessoas que estão aqui nesse programa disseram: chega! Chega, eu me rendo, eu decido, eu admito que preciso restaurar, e tudo começa com o Pai. Ó Deus, obrigada. Obrigada pela tua paternidade sem fim, presente em todos os momentos. Obrigada por essa jornada. Que nenhum aqui desista, que ninguém aqui abandone, que ninguém aqui faça descaso da sua própria vida e desse programa na sua vida, porque não é o programa, mas o programa leva cada um por um caminho, que é uma jornada contigo. Então, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito aqui em cada um, na vida de cada um, e que gerações sejam transformadas, e que o que cada um recebeu aqui na sua bagagem, por equívoco dos seus pais, dos seus familiares, ou de qualquer pessoa na vida, possa ser abandonado e a verdadeira identidade, o verdadeiro destino seja recebido do céu. E aqui está representando uma nova geração que vai ter algo diferente para entregar para aqueles que vierem de cada um desses, em nome de Jesus. Amém? 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 Deus abençoe vocês.